Irmãos, a igreja, ela está sendo convidada a despertar. Todo o tempo a igreja está sendo convidada a despertar. E todo o tempo o mundo está anestesiando a sua mente e massageando o seu ego para que você relaxe. Mas a obra ela já foi feita. A obra ela já foi feita. O Deus Todo-Poderoso, Ele já enviou o Filho. O Filho já chegou e cumpriu o propósito para o qual Ele foi mandado. O Filho resgatou a cada um de nós. E agora Ele quer entregar para o verdadeiro dono, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, a obra ela já está feita. O que falta agora é a igreja acordar. Você tem que acordar. As coisas estão acontecendo. Há 2000 anos atrás, um homem disse que viriam muitos dizendo que era ele. Há mais de 2000 anos atrás, um homem disse que iria acontecer coisas que prenunciariam o fim. E nós estamos assistindo isso tudo debaixo do nosso nariz. Eu quero, de um jeito bem simples, porque eu gosto de me fazer bem entendido. Imagina que um homem tem um aquário. E esse homem que tem o aquário, dentro do aquário tem um peixinho. Esse homem ele quer dar comida, ele quer falar com esse peixinho. Porém, esse peixinho ele não entende o que esse homem fala. Qual é a única forma desse homem conversar com esse peixinho? Como? Alimentando. Alimentando ele está cuidando, mas eu estou falando, qual é a forma dele falar com esse peixinho? Deus te abençoe a curto prazo. O único jeito é ele virando um peixe, entrando dentro do aquário, para ele falar com esse peixinho. E Deus, com tudo nas suas mãos, mandou o Filho para que falasse comigo e com você. E Ele diz: desperta, desperta. E Ele falou a nossa língua. Ele falou a nossa língua de uma forma que fosse muito claro para todos nós. Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Deus, Ele já fez toda essa parte. E agora Ele convida a igreja a despertar. Esses moços e moças que atuaram aqui, eles pegaram alguns acontecimentos da vida corriqueira, como a morte do marido, como o filho órfão, como o menor abandonado, como o missionário que vai para o campo e é abandonado pela sua religião. Ele mostrou alguns aspectos, mas nós sabemos que existem centenas, milhares de situações que têm gerado isso no coração dos seres humanos. Romanos capítulo 13, no verso 11, diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo. Eu te digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação, e aqui eu quero que você dobre sua atenção.
Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. Quem aqui já serve ao Senhor Jesus há 30 anos? Faz assim. Fica com medo não. Lá no céu não vai ter tempo para contar, porque você vai ver a eternidade. Quem serve a Jesus há 20 anos? Há 10? 5 anos? Quem serve a Jesus há 1 ano? Está vendo? Você está vendo? Então, há 1 ano atrás, estava mais longe a sua salvação. Depois de 1 ano, a sua salvação agora está mais próxima, porque está encurtando. Quem serve a Jesus há mais de 30 anos, já serviu um pedaço grande, só que agora vem encurtando. Eu sei que tem coisas que a gente não gosta muito de falar, mas, por exemplo, uma forma certa de te perguntar seria assim: quantos anos você já viveu? E não quantos anos você tem. Porque se eu perguntar para um desses que representaram aqui, quantos anos você já viveu? Na teoria, ele falaria 16. Ah, então ainda falta muito. Se eu tiver em base que ele pode chegar a 80, 100. Mas se eu chegasse a um idoso com 85 anos e falasse assim: quantos anos você já viveu? Ele falaria 85. Aí se a minha base é de 80, ele já está 5 anos fazendo hora extra. Se o meu cálculo é 100, ele ainda tem alguns anos, uma década e mais uns bocadinhos aí. Entende? É isso que eu estou falando. Por quê? Porque quanto mais anos você tem de vida, você tem mais história do que futuro. Eu vou falar de mim para ninguém ficar constrangido. Eu tenho 54. Eu não creio que eu vou viver mais 54. De coração, eu creio que se Jesus não voltar antes, ele me leva para casa. Então, eu não estou projetando nada para daqui 54 anos. Eu tenho projetos mais curtos. Entende? Porque eu tenho mais história do que futuro. E é sobre isso que eu quero falar com você. Por quê? Porque esse texto ele está falando assim, eu estou falando para vocês porque vocês conhecem o tempo. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os cristãos lá de Roma. Você conhece o tempo. Você ouviu o que o Cristo falou. E eu ouvi, e eu estou te dizendo o que eu ouvi. E ele disse que vai voltar. Entende? E ele diz assim, porque já é tempo de nós despertarmos do sono. Por que eu estou pegando muito nessa tecla, irmãos? Porque quando o apóstolo Paulo falava para os cristãos de Roma, e se você parar para pensar, Roma foi um dos últimos impérios, ali tinha poder, domínio, riqueza, comércio, tinha tudo. E ali você tinha 2 tipos de pessoas, como hoje nós temos ainda. Nós tínhamos os cidadãos do mundo, os cidadãos que não conheciam e não tiveram ainda a aceitação do Evangelho, e nós tínhamos os cidadãos cristãos. Qual era o objetivo dos cidadãos do mundo daquela época? Conquistar, deixar seu registro na história, tanto que a gente vê estátua, busto de todos eles aí, nesses museus da vida. Comprar terras, porque eles pensavam na continuidade. Então queria adquirir mais títulos, tudo. Só que a palavra de Deus fala assim: conquistou tudo isso? Tá, hoje à noite você morre, e agora? Hoje à noite você morre, e agora? Pastor, mas você está falando que não é para mim conquistar? Não, meu irmão. Você foi abençoado para conquistar.
Você foi capacitado para conquistar. O problema é quando acontece aquilo que o pastor Wagner estava falando no momento da oferta. Quando quem começa a mandar em você são os seus bens, são as pessoas, são posições. Quando isso começa a acontecer, agora você tem um problema, porque esta palavra de Deus diz que não dá para servir dois senhores. Um dos dois vai ficar aborrecido. Um dos dois vai ficar triste. Entende? E normalmente a gente deixa Deus triste. Sabe por quê? Porque Deus é bom, Ele perdoa. Deus é amor. Continua lendo que você vai ver o resto do versículo, o que vai estar falando. Dá uma lida lá, Ele é amor também. Mas Ele também é justiça. E os cristãos daquela época, eles estavam conscientes que aquele tempo que eles estavam vivendo era um tempo de letargia, era um tempo de comodismo. Por quê? Porque por morar em Roma, só para morar ali em Roma, deveria ter alguns status. Os que moravam mais afastados, moravam em vilas, com sofrimentos e tudo. Mas os que moravam mais dentro do conforto, eles estavam ficando mais relaxados, mais confortáveis. O bem-estar estava deixando eles completamente tranquilos em reação àquilo que Jesus falou. Quer me seguir? Pega a sua cruz e vem comigo. Eles não estavam muito interessados em pegar a cruz e segui-los. Por quê? Porque o comodismo daquela ocasião, o conforto daquelas coisas, as possibilidades que eram abertas através das suas posses, dos seus títulos, das suas empresas, das suas casas, dos seus veraneios, isso gerava um conforto. Então Paulo aqui está chamando eles para um despertar. E hoje eu quero fazer semelhante. Eu quero que você desperte. Eu contei alguma coisa aqui na semana, se eu não me engano foi no culto de oração, se eu não me engano. Eu estou fazendo 1 ano aqui no Canadá. E eu corto o cabelo normalmente em Toronto, mas tem uma família que é de Etobicoke que eu e o Alezinho cortamos algumas vezes. E nós chegamos, falamos um pouco com eles, tudo, e agora eu fui cortar o cabelo mês passado. E eu perguntei, o fulano de tal não está, a Beltrana que corta não está? Ele falou assim para mim, ele está muito doente. E ela morreu. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, ela não existe mais. Para o nosso mundo, ela não existe mais. Você entende que talvez a minha zona de conforto, eu sei que eu estou em outro país. Eu sei que existem regras diferentes. Mas será que eu gerei uma oportunidade, de alguma forma, para que ela tivesse a oportunidade de conhecer o Filho de Deus? Eu estou falando de mim e você tem os seus pensamentos. Irmãos, nós vivemos sobre uma parte de pressão que os estudiosos da teologia chamam de já e ainda não. O já, por quê? Mateus capítulo 4, verso 17 diz assim, o reino de Deus já veio, já está presente entre nós. Glória a Deus, você falou sim para o Filho de Deus, você está salvo. Você recebeu Ele como seu Senhor e seu Salvador, você já está no rol. Seu nome foi escrito no livro da vida, você está lá. Porém, o ainda não nos segura aqui, nesta terra. E por causa dos nossos pecados, nós temos que morrer. Por causa da glória do Filho de Deus, nós devemos fazer essa passagem. Então veja, nós temos o reino de Deus conquistado,
através de Cristo, mas nós ainda estamos na terra, sujeitos a pecado, sujeitos a erros. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Você não projeta o seu pecado. Ah, vou pecar sim. Aí vai lá e peca. Não, você está dirigindo, o camarada veio, cortou seu carro, você derrapou, bateu, saiu furioso, discutiu com ele. Pecou. Mas você projetou aquilo? Não. Aquilo ali virou uma condenação para você? Se você se arrepender, não. Entende? Então é essa pressão. Uma outra pressão. Nós já estamos perdoados. Efésios capítulo 1, verso 7. Estamos perdoados. O nosso pecado todo está perdoado e a nossa conta está paga. Você não tem nada que você pode fazer mais para Deus para pagar a sua conta. Não tem uma forma de você agradar mais a Deus para pagar sua conta. A sua conta foi paga na cruz. Ah, mas eu não estava lá naquela ocasião, eu nasci 2000 anos depois, está pago. Ah, mas eu não pedi para ninguém pagar, eu não solicitei nada, está pago. Ah, mas eu não quero, está pago. Está pago. O que você vai fazer com essa conta paga, agora é com você. É por isso que nós estamos te pedindo, desperta. Desperta. A conta está paga. Está paga, não tem mais o que você fazer. Outra coisa, a conta já está paga, já fomos perdoados, mas nós ainda somos imperfeitos. E aquilo que Paulo fala é uma das grandes verdades. O que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. O que eu quero fazer, eu tenho uma dificuldade para fazer. Eu quero fazer algo de bom, eu tenho que fazer um plano gigantesco para alcançar isso. Aquilo que eu não quero fazer, vira e mexe eu estou escorregando e fazendo. E isso começa a me incomodar. Outra coisa, Cristo já venceu na cruz e nós estamos mortos e ressuscitados com Ele. Colossenses capítulo 2, verso 15. Nós já fomos crucificados com Ele uma vez que o aceitamos como Senhor e Salvador. Mas, do outro lado, teremos que passar pela morte para quando Jesus voltar nos chamar para a ressurreição. Entende? Eu sei que às vezes o pensamento sobre morte incomoda e até assusta, porque eu também já tive muito medo de morrer, irmãos. Mas Deus proporcionou algumas situações para a minha vida, que a morte ficou cara a cara comigo. E nessas horas você escuta o inimigo das nossas almas falar assim, e agora? E se você morrer? Está vendo? Você vai entrar na cirurgia agora. E se você morrer? E aquele dia, entrou uma convicção dentro de mim, que eu respondi bem assim, eu ouvi bem aqui assim, tá vendo? E agora? E se você morrer? E se você não voltar para casa? Aí eu respondi assim, se eu não voltar para casa, ainda hoje eu vou estar com o meu dono, mas se eu voltar, eu vou tumultuar o inferno. Só tinha gente correndo no meu leito de mim. Falou, vixe, esse aí vai operar e já está vendo coisa. Entende? Porque Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele nos trata individualmente. Individualmente. Talvez você tenha medo da morte também. Mas Deus, Ele quer te mostrar que Ele é vida. Você não morrerá eternamente. Eu gosto, quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de imaginar as coisas, sabe? E aí eu imagino assim, né? Tem aquele versículo que fala assim, morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Aí a morte vem que nem um dragão grandão assim, né? Aí Jesus para, olha bem no olho da morte e fala assim, respeita porque é meu servo. Você vai levar bem quietinho. Porque o salário do pecado é a morte. Então não tem jeito. O último inimigo a ser vencido é a morte.
Então, vai ter que passar lá. Só que Deus faz a morte bem assim, ó. Não olha nem na cara dele. Prepara. Encosta a mão suave nele. Devagar. Tá bom? Pronto, vai embora. Não se alegra não. Aí, de um piscar de olhos, você escuta assim: bem-vindo, bem-vindo, Filho amado do Deus Todo-Poderoso. Olha que maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu começo a imaginar isso, eu viajo na Bíblia. Por quê? Porque todo domínio foi dado ao nome de Jesus. Quando aqui na terra as pessoas zombam, principalmente no Brasil, né? Nesses carnaval tem zombado muito do nome de Jesus. Mas, quando o nome de Jesus nas regiões celestiais e no ar é citado, todo joelho vai. E um dia, todo joelho humano vai. Ah, mas eu não quero. Vai. Nem que seja quebrado o joelho para dobrar. Vai. Porque está escrito. Outro ponto. O diabo já foi derrotado. Já foi pisado a cabeça da serpente e está condenado eternamente. Mas, por outro lado, ele ainda fica ao derredor como um leão, procurando a quem tragar. Eu faço alguns exercícios, irmãos, porque tem horas que o inimigo ele quer te oprimir. O inimigo ele quer te oprimir. Eu faço uns exercícios assim. Se servir para você, Deus seja louvado. Quando eu estou diante de uma tribulação, diante de uma guerra, de uma luta, de algo difícil, que o inimigo ele começa a cercar você, tumultuando, e fala assim: agora você perde, agora você perdeu, agora eu quero ver, o que você vai fazer? Eu falo assim, ó, silêncio e mais para lá, porque a espada do Espírito, lembra do escudo? Lembra da armadura? Tem uma espada, não tem? Os outros é para se defender, a espada é para quê? Para o ataque. Então, ó, eu já dou uma estocada nele. No mundo espiritual, eu falo assim, ó, peraí, eu não quero gastar tempo ouvindo suas mentiras, não. Seja pecado, seja guerra, seja luta, seja o que for que está acontecendo na minha vida, se eu chamar o meu dono, vai mudar, vai passar, vai doer, mas vai curar. Agora eu falo assim, Apocalipse, deixa eu só te lembrar, Apocalipse está dizendo que você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com seus parceiros, a besta e o falso profeta. Ou seja, para mim ainda tem chance. Para você não tem. Aproveita, pega seu boné e some da minha presença. Irmão, fica uma paz no ambiente. Fica uma paz, sabe por quê? Porque com Deus é na base da verdade, com Satanás é na base da mentira. E quando ele ouve a verdade, ele não suporta a verdade, porque a verdade esmaga ele, a verdade lembra o fim dele. Desperta, igreja, o poder está na sua mão. O poder está na sua mão. A sexta-feira dinâmica tem sido uma bênção. E você está ouvindo as falas do diabo. Mas você pecou. Pequei contra ti, somente pequei, Senhor. Mas a tua palavra diz, se o seu povo que se chama pelo seu nome se arrepender dos seus pecados, se humilhar, o Senhor ouvirá do alto céu e sara a terra do teu coração, em nome de Jesus. Desperta, igreja,
Desperta, igreja, o poder está na sua mão. A sexta-feira dinâmica, esse homem tem feito um trabalho lindo no discipulado, um trabalho maravilhoso. Esse casal tem feito um trabalho lindo com os casais, te dando ferramentas para você vencer o inferno. Tem tido estudo bíblico. A sexta-feira está recheada de coisas. Fazer um jabá, viu, pastor Wagner? Fazer um jabá. Sexta-feira, 7h da noite, até 7h30, um esquenta, para você ler a Bíblia inteira, até o final desse ano, toda sexta, das 7 às 7h30, venha ler a Bíblia, venha receber dicas de como você pode, de uma forma gostosa, ler a palavra, venha ser ministrado no discipulado. Agora lotou os casados para sempre, mas vai abrir espaço. Esteja pronto, esteja pronto. Já comece a se preparar. Vocês conhecem esse tempo, está escrito. Vocês já conhecem, Romanos 13:11. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está até agora mais perto do que quando nós aceitamos. Vocês têm conhecimento desse tempo. Tem alguém aqui dentro dessa sala que não ouviu falar que Jesus vai voltar? Dá um sinal para mim, sim. Você já ouviu falar que um dia Jesus vai voltar de novo? Então você já sabe do tempo que eu estou falando. Você já sabe. Irmãos, nós fomos chamados para esse tempo agora. Esse tempo agora que está se cumprindo é um tempo onde os homens são amantes de si mesmos, egoístas, amam o seu dinheiro, amam os seus status, procuram doutrinas novas, como quem tem uma coceira da orelha. Tem pessoas que não podem ouvir falar assim, Niágara vai agora, um homem dos milagres lá, o camarada, ele não quer nem saber de quem é o carro, ele entra no carro e vai para Niágara. Ele entra no carro e vai para Niágara. Sabe por quê? Porque o ouvido está coçando para ouvir coisas. Mas essa palavra diz, se disserem que o Cristo está no campo, não vai lá não. Se disserem que ele está dentro de uma casa, foge de lá. Se disserem que ele está fazendo milagres, desapareça da presença dali, porque ninguém sabe senão o Pai. Ninguém sabe senão o Pai. Cuide de conhecer o que está escrito nesse livro para não ser enganado, porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, se o Senhor não encurtasse os dias, até os próprios escolhidos seriam enganados. Desperta a igreja, acorda a igreja. Eu não sei se você tem acompanhado a ciência, mas eles descobriram que o eixo da Terra está sofrendo mudanças e por isso que parece que o tempo está mais rápido. Se o Senhor não encurtasse os dias até os escolhidos, faz sentido para você? Quem aqui acorda na segunda-feira, trabalha na terça-feira na hora do almoço, fala, que dia é hoje? Alguém fala assim, é quinta. Hã? Mas já? Quinta-feira? Tá assim, irmãos. Desperta. Desperta. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Nós temos sim que viver e comer o melhor dessa terra como servos do Deus vivo. Mas aqui e aqui, tem que saber que este não é o meu lar. Eu sou um estrangeiro nessa terra. É por isso que você é diferente. É por isso que as pessoas olham para você e falam assim, quando você está aqui tem paz. Quando você está aqui, o ambiente muda. Porque você é diferente. Você é um cidadão dos céus. Você é um embaixador de Cristo onde quer que você entre.
Filipenses 3:20, ele vai falar desse cidadão do céu. Olha lá, ó, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso, é isso. Se Ele não vier, nós temos que estar prontinho para ir. Prontinho para ir. Ah, Deus, me lembrei de uma situação de alguns missionários. Um missionário foi pego, e era um lugar onde a pena capital era a morte, era pena de morte para quem era pego com a Bíblia. E foi pego ele, a mulher e o filho, e ameaçaram ele para ele negar a Cristo, senão matariam a mulher dele. Ele disse para ela bem assim: amor, vai doer um pouco, mas já já você vai estar com o Salvador. E ele não negou Cristo. E mataram a mulher dele. E aí viraram para ele e falaram assim: bom, já que você não se importa com sua mulher, com seu filho você deve se importar. E aí ele disse: filho, já já nós estaremos juntos. Não tenha medo. E mataram o filho dele. E aí ele virou e falou assim: já que você não teme pela vida de ninguém, pelo menos pela tua, nega agora o Cristo. Ele falou assim: pai, estou chegando. Eu sei que é mais fácil falar e ouvir essa história do que se fosse eu e você. A pergunta é: o quanto que nós estamos dispostos a fazer por Cristo? Desperta, desperta, igreja. Esse lugar onde a gente está preso, que é o já e o ainda não, nós fomos convidados a despertar. E como que nós podemos despertar, irmãos? Através da oração, através da leitura da palavra. É isso que vai te dar força na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da guerra. A sua esperança tem que estar no Senhor. Aonde? Na casa do Senhor, irmão. Ah, mas eu leio minha Bíblia em casa, eu oro na minha casa. Glória a Deus pela sua vida. Mas tem hora, irmão, que um soldado sozinho no meio de uma guerra, ele só faz duas coisas: ou ele se esconde todo o tempo, ou ele se atreve e morre. E Deus não tem planos de mal para você, mas tem planos de bem. Então fortaleça o exército da casa do Senhor, congregue, busque a presença de Deus. Tem dias, irmãos, que eu também estou fraco, sabia? Tem dias também que eu estou fraco. Eu careço da sua oração. Alguns de vocês já vieram orar por mim, e eu falo: oh, irmão, obrigado, ora por mim mesmo. Nós precisamos da sua oração. E se você entende isso, se você compreende isso, fica mais fácil. Porque você vai saber que você não é mais um, porém você é aquele ao qual Deus capacitou para toda boa obra. E uma vez despertado, irmão, o inferno vai ter que trabalhar mais pesado. Eu gosto muito quando as pessoas chegam e falam assim: ah, irmão, o diabo está furioso comigo. Eu falo: irmã, parabéns. Parabéns. Aí eles olham com a cara assim para mim, tipo, endoidou. Eu falo: não, irmãos, parabéns, porque o diabo ele só fica furioso com quem está ali, ó, braço a braço, ombro a ombro com Deus Todo-Poderoso. Você acha que o diabo vai perder tempo com quem está aí vivendo a vida do jeito que está? Do jeito que vai acontecendo? O camarada acorda, não escova nem os dentes, vai trabalhar, se sentir vontade come, se não toma um banho e continua a vida. Você acha que o diabo está preocupado com a situação dessa? Não, ele está preocupado com os que estão firmes. Porque os que não estão firmes, é presa fácil. É presa fácil. Um bote que ele der, ele leva.
Entende? O inimigo, ele quer aqueles que estão focados. Por quê? Porque uma vez que você está focado na oração, você está focado na palavra, você está fortalecido na casa do Senhor, servindo e sendo servido. Não só sentado. Uma vez meu pastor falou assim: Ale, eu fico preocupado, porque crente com mais 3 meses no banco começa a dar trabalho. E na casa de Deus tem muito trabalho para fazer. Quem veio aqui ontem viu. Tinha trabalho de dar com pau aqui. Entende? Então, você foi chamado para obra, para trabalho. Ah, mas eu não sei pregar. Mas você sabe limpar um banco? É disso que eu estou falando. Eu limpo o banheiro também, viu, irmão? Não tem lero-lero, não. É servir, é servir. Entende? É disso que nós estamos falando. E para a gente estar finalizando, eu queria pedir para que você abrisse em Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Capítulo 9, verso 8. Diz assim. Está ali? Diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Enquanto você estiver despertado, você vai ver que vai ter o óleo. O que é o óleo? É a unção, é o Espírito Santo. E as vestes alvas. As vestes alvas é uma vida que você busca servir ao Senhor. E isso eu não estou te falando ser um crente chato que perturba a vida de todo mundo. Entende? Não é isso que eu estou falando. É você ser luz para o mundo, sal da terra, e não um acusador, porque esse cargo já tem dono. E vai encerrar o mandato dele. Entende? Então, que as suas roupas em todo o tempo sejam alvas, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Desperta a igreja. O Senhor, Ele poderia muito bem pedir para os anjos. Eu começo a ler a Bíblia, eu falo para vocês que eu viajo, né? Eu posso quase imaginar os anjos falando assim: Deus, deixa eu ir lá falar de Jesus. Olha este poder. Ele saiu do trono dele, foi na terra, virou um peixe. Virou um humano, falou com os humanos, morreu pelos humanos, voltou para casa e vai trazer todos os humanos para entregar para ti. E um dia, como foi lá atrás, os anjos te adoravam em harmonia. Todo o corpo celestial vai adorar, e agora toda a raça humana, resgatada e lavada pelo sangue do Cordeiro, vai engrossar esse coro dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Jesus vai entregar tudo de novo e organizado na mão do Pai, porque quando Ele estava aqui, Ele disse: eu não falo o que é meu, eu falo o que o meu Pai mandou. E eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade dEle. E é por isso que Deus fala no batismo, Deus fala quando é com Maria, Deus fala na cruz: este é o meu filho amado que me dá alegria. Este é, e por causa do nome dEle, toda a língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, e o nome dEle será levado aos lugares mais altos. Não terá outro nome acima do nome dEle. E no dia que Jesus entregar de novo a organização celestial e a organização humana nas mãos de Deus, Ele vai estar dizendo assim: Pai, está aqui tudo que o Senhor me confiou. E vai ser maravilhoso. E vai ser maravilhoso, porque é para sempre. Amém? Deus, o teu povo, Senhor, ouviu esta palavra. Senhor, esta palavra falou, Senhor, para o meu coração. E eu te peço, Senhor, que
os corações, Pai, estejam prontos como terra boa, para que eles possam frutificar a 100, Senhor, por um. A 100 por um, Senhor, porque o tempo já vem passado, o tempo urge. E, Senhor, nós conhecemos muito bem esse tempo, porque a Tua palavra nos orienta. Então, Pai, usa o Teu povo com todo o Teu poder, com toda a Tua autoridade. E que essa palavra, Senhor, venha frutificar verdadeiramente no coração dos Teus filhos, e que eles continuem, Senhor, na Tua presença, buscando em oração, na leitura da Tua palavra, e, ó Senhor, congregando para que o Teu nome seja engrandecido, e, ó Pai amado, sejamos contados naquele grande dia. Fica conosco, nos dá um final de semana, Senhor, abençoado na Tua presença, e fortalece o Teu povo, despertando o Teu povo, Senhor, nos momentos de cochilo da vida. Desperta, Senhor, o Teu povo, para que nós vejamos as ciladas do inimigo e possamos desviar delas, nos defender, conforme o Senhor nos deu a armadura da fé. Bendizemos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, e obrigado, Senhor, mais uma vez, por esses jovens, Pai, que prontamente atenderam o nosso convite para ensinar, Pai, que a igreja tem que despertar. No nome de Jesus, amém.